como dito também no Apocalipse. Cavalo amarelo. Eu olhei, e lá estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro era chamado de Morte, e seu cavaleiro vinha atrás dele. Eles receberam o poder sobre um quarto da terra para matar pela fome, a praga e a espada. O cavalo amarelo, visto pelo apóstolo São João nas visões que teve na ilha de Patmos, representa a doença e a peste que matarão um quarto da população do mundo. Este surto de doenças profetizado pelo cavalo amarelo, deixando milhões de mortos, pode acontecer hoje. Estamos sempre em risco de uma pandemia que tem potencial para matar grande parte da população. No passado, já houveram doenças que mataram mundialmente, como a cólera, a AIDS, que mataram milhões até agora. Na Idade Média, a peste negra simplesmente devastou a Europa, matando aproximadamente 100 milhões de pessoas. As pessoas tinham manchas e bulbos escuros na pele, axilas, pescoços e virilhas. Eram acompanhados de febre alta e dor de barriga. Em uma semana, a vítima morria depois de dolorosa agonia. A população mundial só voltou a se normalizar depois de 150 anos. Mas muitos hoje temem que a pior pandemia ainda está por vir e que ela se espalhará rapidamente pelo mundo através dos aeroportos, onde milhões de pessoas viajam juntas, bastando uma apenas estar infectada para transmitir a doença para milhões. A gripe H1N1, que em 1918 matou cerca de 130 milhões de pessoas, ressurgiu misteriosamente depois do ano 2000. A Organização Mundial de Saúde estima que a qualquer momento um novo surto de gripe H1N1 possa acontecer, matando milhões de pessoas em todo o mundo. E o pior, não há como saber quando nem como surgirá. Com a globalização, alguém pode desenvolver uma doença hoje e em 18 ou 24 horas depois levá-la para o outro lado do mundo através dos aviões. Um único espirro inocente pode ser o estopim para desencadear uma pandemia mortal pelo mundo inteiro, sem falar que uma pessoa só pode espalhar uma doença incurável para milhares de pessoas antes mesmo de saber que está doente e sem apresentar sintomas, infectando sozinha centenas ou milhares de pessoas em aviões, shoppings, festas, etc. Há também o perigo de uma guerra biológica, quando exércitos ou até terroristas podem espalhar vírus ou bactérias mortais, como antraz, varíola ou outros, matando milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo no mundo. E estudos recentes comprovaram que os países do mundo não têm estrutura para enfrentar uma nova pandemia mundial, o que acarretaria a morte certa de milhões de pessoas em poucas semanas. Mas as predições funestas de La Salette e do Apocalipse não param aí. O flagelo será muito pior. Cavalo negro. Eu vi um cavalo negro. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Então, ouvi uma voz que parecia dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. A fome será o que causará a morte de milhões de pessoas. Mesmo com a tecnologia avançada, ela continua a ameaçar nosso mundo. Ainda é bem viva na memória
A fome da Irlanda, com a escassez de batatas nos anos 1870, que matou 1 milhão de pessoas, enquanto outro milhão teve que emigrar, indo embora de suas casas. A fome chinesa matou cerca de 40 milhões de pessoas. Nos anos 1980, a Etiópia teve uma grande fome e seca que durou vários anos, quando 1 milhão de pessoas morreram lá. O cavalo amarelo é o castigo e o flagelo da fome. Hoje em dia, a fome no mundo é maior do que 30 anos atrás. Estudos científicos comprovaram que 20% da população mundial não consegue comer diariamente. O número de pessoas com fome hoje no mundo passa de 1 bilhão, e estas pessoas podem desencadear uma nova guerra por causa de comida. Elas poderão saquear, atacar e matar outras pessoas por não saberem quando voltarão a comer outra vez. Ninguém mais estará seguro, e a polícia não conseguirá conter a multidão esmagadora que invadirá e saqueará tudo. O colapso social será impossível de deter.